E Fluent Leroy, aqui nesse vídeo eu vou te contar o maior erro que eu cometi ao aprender alemão e também vou contar um pouco da minha jornada com o alemão no ano de 2019. Essa lição também vale para outros idiomas também, então se você quer saber mais sobre a minha jornada, também isso pode refletir no seu idioma que você está aprendendo. Então pessoal, antes de criar o canal, eu tentei criar um ambiente de imersão no idioma alemão por 4 meses. Então o meu plano era o seguinte, ouvir o alemão durante 3 a 4 horas por dia, para eu poder acelerar o meu aprendizado no idioma. Eu fiz isso pois em 2015, quando eu aprendi o inglês, eu havia feito o mesmo método, né? E quando eu fiz com o inglês, esse método foi bem efetivo e eu aprendi muito mais rápido. Então eu peguei essa estratégia e resolvi aplicar no alemão. Como que foi essa estratégia no inglês? No inglês, quando eu me considerei um level A2 no idioma, eu comecei a ouvir um podcast chamado Republic Forces Radio Network, que é um podcast que fala sobre a série Clone Wars. Em total, a série Clone Wars teve 121 episódios na época, e o número de episódios de podcast que eu vi foi de 160 episódios. Cada episódio do podcast tinha em média 1 hora de duração, e cada episódio da série Clone Wars tinha 20 minutos de duração. Então, nesse período de 4 meses de imersão no idioma inglês, eu havia ficado mais de 200 horas em contato com o inglês nesse período de 4 meses. E ao final da série Clone Wars, eu consegui atingir um nível adequadamente que eu conseguia entender 90% do que os falantes nativos falavam no idioma inglês. Eu lembro que também fiquei muito satisfeito com essa conquista de conseguir realmente aprender um idioma estrangeiro sem precisar perder muito tempo com ele, certo? Aí eu tentei aplicar essa mesma estratégia nos meus estudos do alemão. Quando eu me considerei A2 na época no idioma alemão, tentei aplicar esse mesmo método. Peguei uma série em alemão chamada Club der Roten Bänder. Essa série é tipo uma malhação, só que é de drama. Conta a história de um menino que tinha câncer lá e a série tem 3 temporadas. Aí eu achei um podcast que fazia uma análise sobre essa série. Então eu fazia o mesmo processo. Eu via o episódio dessa série e eu via o podcast depois para revisar o que eu tinha assistido. A série tinha 30 episódios. Cada episódio tinha 45 minutos. E o podcast tinha em média 1 hora de duração. Então eu havia ficado mais de 53 horas em contato com a língua alemã. Mas aí no final da série eu pensei assim, ué, não tô conseguindo entender o alemão ainda. Meu alemão parece que não melhorou em nada, né? Mas daí depois eu fui calcular quanto tempo que eu passei nessa imersão, né? Assistindo a série e vendo os podcasts. E eu vi que eu tinha alcançado 25% do que eu alcancei em inglês, né? Então eu pensei assim, então eu preciso de mais 75%. Eu quero alcançar o tipo de imersão que eu fiz no inglês. Eu quero alcançar, eu quero o mesmo processo, né? Assim que eu pensei. Então vamos lá, né? Então eu tentei fazer 2 imersões do mesmo tipo. Eu assisti a 4ª temporada da série Better Call Saul, dublada em alemão, e ouvi um podcast sobre a série. E também ouvi a 2ª temporada da série Tote Mädchen lügen nicht, que é a 13 Reasons Why, né, no inglês. E eu consegui totalizar mais de 56 horas de imersão no idioma alemão. Ou seja, totalizando as 3 de imersão, isso daria em volta de mais de 110 horas no idioma alemão. Então, nesse estado, eu percebi que eu tinha chegado a 50% do que eu tinha alcançado no inglês, né? Na imersão do inglês. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava me enganando o tempo todo. Que eu não conseguiria repetir os mesmos resultados que eu tive no inglês no alemão. Pois no alemão, o vocabulário é muito maior do que o inglês. Então, é muito mais difícil de adquirir vocabulário no alemão. E eu também percebi que a minha expectativa de alcançar um grande nível no alemão em um curto período de tempo era fantasiosa. Eu comecei a acreditar nisso porque eu comecei a ver relatos de pessoas que aprenderam alemão e nos relatos parecia que as pessoas aprendiam alemão rápido, mas aí eu percebi que eu estava enganado e essas pessoas também, a maioria das vezes, elas não têm um level muito grande no idioma. Então de 4 meses de imersão eu tive que estender essa imersão para 7 meses, então isso resultou em mais de 100 horas em contato com o idioma alemão. Aí eu consegui atingir um nível de 75 a 85% de compreensão do alemão falado. Aí você pode estar se perguntando, mas Leroy, você atingiu um bom nível de alemão na época, até porque você disse que você atingiu 50% das horas que você atingiu no inglês. Você só precisava completar esse 50%, né? Mas aí é uma coisa que eu esqueci de explicar aqui. Enquanto eu fiz essa imersão de 7 meses, eu ainda estava fazendo coisas por fora. Então eu estava assistindo vídeos no YouTube, eu estava ouvindo podcasts,
eu tava lendo livros em alemão, então eu tava fazendo outras coisas além dessa imersão de séries de podcast que eu tava fazendo intensa. Então se eu não tivesse feito esse trabalho por fora, eu acho que eu não ia conseguir chegar nesse nível de 75 a 85% na época. Então a imersão começou por volta de agosto de 2018, foi antes de criar o canal, e durou até fevereiro de 2019. Então eu comecei a ouvir podcasts, vídeos, em média 1h30 por dia, e ainda fazia a imersão das séries, né, as séries que eu já citei aí. Então foram 7 meses de estudos dedicados. Então a minha estimativa de tempo é que eu gastei mais de 315 horas em contato com o alemão. Então juntando a série podcast mais o outro tipo de ferramentas que eu usava para imersão, isso daria em torno de mais de 425 horas em contato com o alemão. Aí eu percebi, caramba, eu estou em apuros, porque com 425 horas no alemão eu não consegui atingir o mesmo resultado que eu tive no inglês. E o que a gente pode concluir com esse vídeo? Bom, a técnica que eu expliquei para você é excelente para você aprender um idioma de uma maneira acelerada, então você pode usar ela nos seus estudos. Mas o meu maior erro foi o seguinte, foi colocar minhas expectativas muito altas, e isso me fez com que aparentasse que eu não estava evoluindo. Então é muito importante que você coloque expectativas baixas, porque senão você vai estar colocando uma meta que você não vai atingir. Por quê? Porque essa expectativa não condiz com a realidade. Então é bem importante que você não se desanime se você colocar uma meta X e você não conseguir alcançar ela. Mesmo se você tiver mais de 400 horas de imersão no alemão, você não vai ter o mesmo resultado que você teve ao aprender o inglês, porque essas línguas são totalmente diferentes. Então é por isso que eu sempre digo aqui no canal, que se você chegou num determinado nível no inglês em 5.000 horas de estudo, você vai chegar nesse mesmo nível em 7.500 horas, até mais de 12.000 horas no estudo do alemão. Então mantenha em mente essa meta, mais de 7.000 horas, você tem que se expor ao idioma muito tempo. Não pense que só porque você sabe inglês você vai aprender o alemão em metade do tempo, pois na realidade o buraco é muito mais fundo do que parece. E se você quer achar podcast no idioma alemão, eu vou deixar aí na tela final a playlist onde você pode ver esse vídeo, e nesse vídeo eu falo como faz para usar uma ferramenta de buscas para achar podcasts de assuntos que interessam a você. E não se esqueça de entrar no grupo do Telegram aí que tá aí na descrição do vídeo. E até a próxima semana.